Nível 1. O garoto que só tinha uma câmera e um sonho. Você começa num quarto pequeno com uma câmera barata e nenhuma garantia de nada. O microfone era barato, a internet era lenta e o mundo ainda não sabia seu nome. Mas você apertou o botão de ao vivo pela primeira vez e algo mudou para sempre. 3 espectadores. 2 eram bots. Mas o terceiro era real e ele ficou até o fim. Você dormiu 2 horas naquela noite. Na manhã seguinte, você foi ao vivo de novo. Não era talento ainda, era teimosia. E às vezes é isso que o algoritmo recompensa. Semanas passam. Você aprende a editar, a falar, a segurar a atenção de quem chega. Cada live é um teste. Você não sabe se alguém vai aparecer, mas você aparece mesmo assim. Até que um dia o número sobe e não para mais. Você nem percebe na hora. 100 pessoas, depois 500. Depois você para de contar e começa a sentir. As pessoas não seguem canais. Elas seguem algo que sentem que as entende. E você não sabe explicar o que faz. Só sabe que quando para, eles somem. Esse é o primeiro vício que o streaming te ensina. A dependência é mútua. Você não streaming para eles. Você streaming porque sem eles, você não sabe mais quem é. Mas ainda é o começo, e no começo ainda dá para acreditar que você controla tudo. O nome começa a circular, primeiro em fóruns, depois em conversas que você não ouve. Alguém que você não conhece faz um clipe seu. Você assiste 3 vezes sem piscar. É a primeira vez que você se vê de fora, e a imagem é maior do que você se sentia. Você entende que uma coisa é ser visto, outra coisa é existir na percepção de estranhos. E é exatamente aí que o sonho começa a se transformar em outra coisa. O sonho não desaparece, ele cresce, e quando cresce, começa a te cobrar. Você ainda não sabe o preço, mas o preço já sabe o seu nome. Mas isso ainda é o começo, e no começo ainda dá para acreditar que você controla tudo. Nível 2. Quando o algoritmo te escolhe. Há um momento em que o algoritmo para de ignorar você. E esse momento muda tudo. Não foi um vídeo perfeito. Foi o vídeo certo, na hora certa, para as pessoas certas. O algoritmo não é inteligente. Ele é apenas impiedosamente eficiente. Ele encontrou em você algo que retém atenção, e ele vai te usar até você se esvaziar. Mas agora você só sente o crescimento, e crescimento é viciante como nada mais. 10 mil inscritos, 50 mil, 100 mil. Cada marco parece uma promessa cumprida. Você compra um setup melhor, muda o quarto, começa a agir como alguém que acredita. As primeiras marcas aparecem, pequenas, mas são marcas. Alguém te viu como produto. Você aceita, é claro que aceita, mas algo pequeno muda no jeito que você faz as coisas. A comunidade cresce e você percebe que nem todos que chegam vieram por você. Alguns vieram pelo hype, pelo momento, pelo algoritmo que os empurrou até aqui. Mas você aprende rápido. Atenção não é fidelidade, é uma aposta renovada todo dia. Você começa a estudar o que funciona, a replicar, a construir como se fosse uma fórmula. E funciona. O problema é que fórmulas te prendem tanto quanto te libertam. Você tem medo de experimentar, porque o algoritmo pode te punir se errar. E você descobre que criatividade com medo é criatividade com correntes nos pés. Outros criadores aparecem, maiores. Eles te convidam para fazer parte de algo maior. Você não sabe se é uma oportunidade ou uma armadilha. Muitas vezes são a mesma coisa. O algoritmo te escolheu, mas escolha do algoritmo é aluguel, não propriedade. E quando ele decide te soltar, você cai sem aviso e sem rede de proteção. Mas você ainda não sabe disso. Agora você só vê a subida, e a subida é linda. 500 mil inscritos, 1 milhão, você cruza a linha sem cerimônia nenhuma. Não tem festa, não tem discurso, você fecha o computador e vai dormir igual sempre. Porque você já sabe, o número não basta, nunca bastou, nunca vai bastar. Nível 3. A máquina que nunca dorme. Em algum momento, você para de fazer lives e começa a operar uma máquina. A máquina tem horários, deadlines, equipe, patrocinadores e obrigações que não negociam.
Você contrata editores, managers, alguém para responder o que você não tem tempo de ler. E você percebe que delegar não é liberdade, é só uma forma diferente de estar preso. A audiência não aceita pausa. Você some por 3 dias e eles já estão te esquecendo. Isso não é ingratidão deles, é a natureza do sistema que você mesmo escolheu entrar. Você faz conteúdo doente, faz conteúdo cansado, faz conteúdo sem vontade nenhuma. E o conteúdo funciona. E isso é a parte mais perturbadora de tudo. Você aprende que o público não quer o melhor de você, quer consistência de você. E consistência, no volume que o topo exige, custa mais do que qualquer patrocínio paga. Os patrocínios maiores chegam, e com eles chegam as restrições que ninguém anuncia. Você não pode falar sobre isso, não pode fazer aquilo, não pode ser quem você era antes. A versão de você que existe nas telas começa a ser gerenciada por outras mãos. E você deixa, porque a máquina não para, e você tem medo do silêncio que virá se parar. 2 milhões. 3 milhões. Os números crescem e você encolhe dentro deles. Você não lembra mais da última vez que ligou a câmera porque quis e não porque precisava. A máquina nunca dorme, e você aprendeu a não dormir junto com ela. Mas a máquina não te ama. Ela só funciona enquanto você funciona. E quando você para de funcionar, ela simplesmente encontra outra peça para o seu lugar. Você não é o maior streamer do Brasil ainda, mas já está pagando o preço como se fosse. E a pergunta que você ainda não fez em voz alta começa a aparecer no espelho. Mas você desvia o olhar, porque o trabalho não para, e enquanto trabalha, não precisa responder. Por enquanto, a máquina ainda aceita você. Por enquanto. Nível 4. O preço que ninguém mostra na tela. Existe um custo que não aparece em nenhum relatório de marca e em nenhuma live. É o custo das relações que você não manteve enquanto estava ao vivo. As amizades que esfriaram porque você sempre tinha uma live mais urgente do que elas. A família que parou de tentar porque você estava sempre presente e sempre ausente ao mesmo tempo. Você estava lá, mas a atenção estava em outro lugar, sempre em outro lugar. O dinheiro chegou, mas ninguém te avisou que dinheiro não preenche o tipo de vazio que você criou. A solidão do topo não é falta de gente, é excesso de gente errada ao redor. Pessoas que aparecem depois do sucesso não são pessoas, são espelhos do seu sucesso. Você aprende a sorrir em público e a desaparecer por dentro. E isso vira rotina. A identidade pública cresce, a identidade privada começa a encolher sem que você perceba. Um dia alguém te pergunta o que você gosta de fazer quando não está ao vivo, e você trava, porque você não sabe mais. Há quanto tempo você não faz nada que não seja conteúdo? A saúde começa a dar sinais: costas, visão, sono. O corpo cobra o que a mente ignora. Mas você continua, porque parar significa perder, e perder é o medo mais profundo que existe. Não perder a audiência, não perder o algoritmo, não perder a versão de você que eles esperam. E então vem a primeira crise real, não técnica, não de audiência, a crise de dentro. Você não consegue ligar a câmera, não aquela. A câmera de dentro já está em colapso. Você some por uma semana, a internet nota em 48 horas, e o que você lê sobre você mesmo nessa semana vai ficar com você para sempre. Alguns te defendem, alguns te atacam, a maioria só quer saber quando você volta. E você volta, claro que volta, mas algo ficou para trás nessa semana, algo importante. Você volta diferente, a câmera não percebe, o algoritmo não percebe, só você sabe. Nível 5. O topo tem paredes de vidro. O maior streamer do Brasil não mora em nenhum lugar específico. Ele mora na percepção coletiva. Você chega lá, não de uma vez, em camadas. E cada camada tem um custo diferente. No topo, os números são tão grandes que perdem o significado humano. 5 milhões de pessoas te assistem. Você não consegue imaginar nem 50 ao mesmo tempo. No topo, os aliados têm agendas. Os admiradores têm expectativas. E os inimigos têm paciência. Todo mundo quer algo de você. Ninguém pergunta o que você quer de si mesmo.
A controvérsia inevitavelmente chega, não importa o que você fez ou deixou de fazer. No topo, qualquer erro é amplificado. Qualquer silêncio é interpretado. Qualquer pausa é julgada. Você aprende a se defender sem parecer que está se defendendo. É uma arte nojenta. Você descobre que o topo não é um lugar, é um estado de atenção constante que nunca relaxa. As paredes de vidro do topo não existem para você ver a cidade, existem para a cidade te ver. Outro grande criador cai, e o que você sente não é pena, é alívio. E depois, vergonha do alívio. Porque no topo, o espaço é limitado, e quando um cai, você respira um pouco mais fundo. Isso te diz mais sobre o que o topo te fez do que qualquer análise que você poderia fazer. Você está no topo, e o topo é exatamente o que você imaginou e nada do que precisava. Você tem tudo o que queria, e a questão agora é o que fazer com tudo o que não queria junto. Nível 6. O que sobra quando as câmeras se apagam? Em algum momento você desliga tudo, não para sempre, só por uma noite, mas você desliga. E o silêncio que aparece é diferente de todos os silêncios que você já viveu antes. Ele não é vazio, é cheio de perguntas que você adiou por anos de conteúdo. Quem você seria se nunca tivesse pressionado o botão de ao vivo pela primeira vez? Não é arrependimento, é algo mais complexo. É a consciência de uma troca que você fez. E trocas, quando feitas de verdade, não tem como desfazer, só como entender. Você sai do estúdio, anda pela cidade de madrugada, sem câmera, sem ao vivo, sem personagem. Ninguém te reconhece, e pela primeira vez em muito tempo, isso é um presente. Você para em frente a uma lanchonete, entra, senta sozinho, pede algo simples, e naquele momento simples você sente algo que 5 milhões de inscritos nunca te deram. Presença. Real, sem performance, sem câmera, sem retorno, só você existindo. Você não abandona o streaming, mas você entende algo que mudará como faz tudo daqui para frente. Você entende que o maior streamer do Brasil não é o que mais tem inscritos, é o que consegue fazer tudo isso sem perder o fio que o conecta com quem ele realmente é. E esse fio é mais difícil de manter do que qualquer algoritmo que você já tentou entender. Você aperta o botão, não porque precisa, porque hoje, finalmente, você quer. E talvez seja exatamente essa a diferença entre ser grande e ser o maior. Essa foi a sua vida como o maior streamer do Brasil. Agora você decide o que fazer com ela.